Bom, eu sou o Rafael, sou o diretor comercial da Blimbo. A Blimbo ela é uma empresa especializada em pagamentos para o segmento do turismo. Nós auxiliamos tanto agências, operadores e hotéis a receberem pagamentos que a gente considera pagamentos complexos quando envolvem moedas estrangeiras ou turistas, né, vindos do exterior ou turistas indo para o exterior. Então, hoje na Blimbo a gente resolve três problemas principais, que são a coleta de pagamentos ao câmbio correto, trabalhando formas diferentes, como cartão, boleto e Pix, para os clientes, né, operadores e agências que precisam fazer remessas para o exterior. A gente trabalha com algo muito importante que não é muito falado hoje no mercado do turismo, que é a proteção cambial, o hedge cambial. Então, como manter um saldo em dólares ou em euros até o momento de pagar o seu fornecedor, e a parte de pagamentos efetivos, né? Como mandar o dinheiro ao redor do mundo de uma forma rápida, confiável, econômica, dentro da lei, trabalhando com inovação também, né? Utilizando hoje, a gente tem moedas digitais que estão vindo para revolucionar os métodos de pagamento cross-border. Então, a gente está aqui hoje nesse encontro, que é um encontro que é realizado toda quarta-feira, onde a gente traz convidados especiais, são DMCs receptivos ao redor do mundo, também operadores que já são nossos clientes, para falar um pouquinho sobre realizar, né, essa ponte, essa conexão. Hoje, como convidados aqui, a gente tem o Celso e o Luiz Borges, eles são da TourHub. Vou passar aqui a palavra para eles se apresentarem. Celso, está com você, bem-vindo, bom dia. A gente está passando uma semana em São Paulo, eu estou em São Paulo agora, né, a gente visitando alguns clientes presencialmente, escutando ativamente o trade turístico, e agora a bola está com você, Celso, se apresente, mostre seus diferenciais, suas representadas, e aí a gente já depois traz aqui uma demonstração sobre alguns links de pagamento. Vamos lá. Perfeito, maravilha. Obrigado, Rafael. Obrigado, time da Blimbo, aí pelo espaço. A gente fica muito feliz em sempre estar junto com vocês. Eu vou compartilhar rapidinho aqui minha tela. Bom, pessoal, se vocês quiserem me interromper, não tem problema, pode me interromper, perguntar, estou à disposição, tá? Apresentando para vocês a TourHub. A TourHub ela é uma empresa de representação 360 graus. A gente fala que a gente é uma empresa de representação 360 graus, que a gente auxilia diversos fornecedores internacionais a entrarem no mercado brasileiro, né? E o contrário também, fornecedores nacionais a distribuir o produto no mercado internacional. E a gente tem toda a parte de marketing, de eventos, de diversos serviços aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Falando um pouquinho aqui dos números nossos no mercado brasileiro, que é extremamente importante para a gente entender o tamanho do nosso negócio, né? A TourHub não, o Brasil, né? Ele é um mercado gigantesco, né? A gente é o maior mercado da América Latina, então somos emissores, né, para o mercado internacional. A gente emite mais de 11 milhões de passageiros para o exterior todos os anos. E em contrapartida, a gente recebe aí cerca aí de quase 7 milhões de estrangeiros visitando o Brasil, né? Onde os principais fornecedores que nos visitam, né, são da Argentina, né, liderando aí todo o mercado, depois Paraguai e Uruguai, devido à fronteira também, Estados Unidos e o Chile, que nos visita bastante aqui no mercado brasileiro, tá? Esses dados aí, eles refletem um número bastante expressivo, só que um potencial absurdo também ainda a ser explorado, né? Para vocês terem uma ideia, somente a Torre Eiffel lá em Paris, ela recebe o número de brasileiros que a gente exporta, né? Então, a Torre Eiffel, ela recebe 11 milhões de brasileiros. 11 milhões de brasileiros, não, 11 milhões de estrangeiros, né? Somente um atrativo turístico fora recebe muito mais do que o Brasil inteiro. Então, existe realmente um espaço muito grande aí para a gente explorar ainda no mercado brasileiro.
Bom, falando um pouquinho aqui do nosso ecossistema, a gente, quando a gente fala que é o 360 graus, né, a gente tem um trabalho bem focado na parte de vendas, a gente apoia os nossos representados, né, que a gente fala, e faz as visitas nas agências de viagens, nas operadoras, levando a marca deles. Temos um trabalho de marketing também. Hoje, o nosso mailing aí está batendo 40 mil leads, né? Então, toda semana a gente faz remessa para esses representados para o mercado brasileiro. Temos um trabalho bem forte também com a parte de relações públicas, onde a gente apoia os nossos representados na imprensa do turismo aqui no Brasil. Então, a gente tem tanto a imprensa B2B, né, que é essa voltada para o mercado brasileiro, né, que é a Panrotas, Mercado Eventos, Viagens SA, Jornal do Turismo, tudo isso a gente tem uma boa abertura onde a gente apoia os nossos representados. Temos também a parte de eventos, onde o que a gente faz? A gente tem os nossos eventos proprietários, onde a gente cria eventos com coquetéis, cafés da manhã, para poder apresentar, convidar agências de viagens e operadoras para conhecerem os produtos, e a gente também participa efetivamente de alguns eventos aqui no Brasil, como as principais feiras, né? Como nós somos um pool de representados, a gente consegue ter a participação nas principais feiras com baixo investimento de cada um, porque esse investimento é dividido entre os nossos representados. Com isso, a gente consegue fazer com que os nossos representados tenham presença de marca nas principais feiras do Brasil. Temos uma parte de tecnologia bastante interessante. Hoje, todos os produtos que a gente representa no mercado, a gente imputa esses produtos dentro de duas plataformas, que são as duas principais plataformas aqui do Brasil. Uma é o Infotera, que nos permite fazer distribuição para as principais operadoras do mercado e, consequentemente, as operadoras distribuem para as agências de viagens. E temos também o Travel Composto, que hoje é uma das plataformas mais tecnológicas do mercado, que tem uma força muito forte no internacional e que vem chegando aqui para o mercado brasileiro também. Um outro ponto que a gente faz é toda a parte de dados, né? Então, a gente consegue fazer toda a análise dos nossos desempenhos com as campanhas de marketing, com os nossos eventos, com as nossas visitas. Então, tudo isso a gente entrega para os nossos representados. E um outro ponto também é a parte do financeiro, que hoje a TourHub, uma parceria com a Blimbo, nós permitimos com que esses representados internacionais eles possam ter utilizado do nosso CNPJ aqui no Brasil para conseguir receber o dinheiro em reais aqui dos operadores e das agências de viagens e fazer a remessa com baixo custo para qualquer parte do mundo. Então, esse é um grande diferencial da TourHub, que vem nos dando muita força para ganhar mercado, e essa representação, né, aqui no Brasil, financeira também, ela permite com que, até juridicamente, a gente consiga respaldar os nossos representados lá fora. Por quê? Porque o representado lá fora, por não ter o CNPJ aqui no Brasil, por não ter a empresa constituída aqui no Brasil, ele não consegue fazer algumas coisas básicas em relação à parte de cobrança, em relação à parte de cobrar os juros por um atraso, de poder parcelar para o cliente. Então, a TourHub permite com que ele tenha acesso e consiga fazer tudo isso, né, através dessa nossa parceria com a Blimbo também, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso ecossistema 360, das coisas que a gente faz para o mercado. Estou aqui falando dos dois eixos, né? Aqui, se está errado aqui, pessoal, é eixo 2, eixo 1, né? A gente tem um eixo que é o eixo de posicionar fornecedores internacionais para o mercado brasileiro, que esse é o nosso principal carro-chefe da empresa, onde o nosso público-alvo são as agências e os operadores nacionais, e a tecnologia são essas tecnologias que eu comentei no outro slide, que é o que a gente faz a distribuição. No eixo 2, que é do mundo para o Brasil, que são passageiros fora do país, com destino Brasil, o objetivo ele é o contrário, né? Então, são posicionar fornecedores nacionais como receptivos, atrativos turísticos, hotelaria, posicionar esses fornecedores para o mercado internacional poder vir para cá para o Brasil, né? Então,
Público-alvo, agências e viagens e operadoras internacionais, e a tecnologia em foco da distribuição, hoje, principalmente o Travel Composto. Aqui é um pouquinho do que a gente faz em relação às ativações, né? Então, sempre presente nas principais feiras do mercado. A gente tem um trabalho muito legal, que são os fan trips e os nossos roadshows, onde a gente organiza e permite com que o agente de viagem ele possa experienciar, né, ele possa viver a experiência do destino, conhecer o produto em loco, né? Então, esse é um grande diferencial nosso, né, devido à experiência até do Luiz, né, o Luiz Borges, que é o sócio da Tour Hub. A gente consegue fazer com que vocês vivam essa experiência com baixo custo e realmente consigam entender do destino e cada vez mais se capacitar. Temos a parte de eventos proprietários, né, que são esses eventos que eu comentei também, né, que são as organizações de coffee break, de happy hour, de palestras sobre destinos, webinar, tudo isso a gente tem essa parte de organização também. E a parte do live marketing, que é mais voltado para o B2C, que é aquelas ativações que vocês acabam encontrando na rua de determinados destinos. Um outdoor de um destino, uma ativação em algum shopping focado em algum destino, ou alguma loja de shopping. Isso é um trabalho de live marketing que a gente faz. Aqui é o mapa da distribuição, como funciona a distribuição no Brasil, principalmente, né, e conosco, né? Hoje, como que é o caminho do produto, né? Quando você pega os produtos de destino, né, o que a gente chama de produtos terrestres, né, a gente tem os DMCs, tem os receptivos, tem a hotelaria, né, a gente tem o próprio destino, a gente tem locação de veículo, tudo que está no destino, né? Então, esses produtos, normalmente, eles vão para as operadoras, negociam com eles, as operadoras distribuem para as agências de viagens, a agência de viagens distribui para o consumidor final, né? Com a representação da Tour Hub, com o trabalho que a gente faz, a gente permite com que a gente consiga distribuir esses produtos para as operadoras e a gente também consiga distribuir esses produtos para as agências de viagem. Com isso, a gente ganha bastante capilaridade de distribuição, né? E a gente consegue atingir um maior número de pessoas aí, no caso. Tá? Então, o fornecedor internacional, ele vê a gente como? Que apenas com um único ponto de contato, a Tour Hub, ela destrava toda a distribuição aqui no mercado brasileiro. Então, aqui são as plataformas, as principais plataformas com qual a gente trabalha, de distribuição desses produtos, principalmente de receptivos. E aqui é o nosso ecossistema. Hoje, as empresas na quais a gente representa aqui no mercado brasileiro, tá? Então, eu vou falar rapidinho para vocês aqui o que cada uma dessas faz, né? O que elas fazem, e aí depois o Rafael acho que consegue compartilhar os links e mostrar aí para vocês também, tá bom? Então, primeiro temos aqui a Vacation. A Vacation, ela é uma empresa de representação, ela é um grupo hoteleiro com mais de 60 resorts nos Estados Unidos, tá? Então, todos esses resorts, eles são resorts próprios, adquiridos pela Vacation, e ela tem resorts, os principais resorts dela estão localizados em Orlando, os mais conhecidos, e em Las Vegas também. O de Orlando, ele tem, você tem uma noção do tamanho dos resorts, né? Em Orlando, que é o maior desses resorts também, ele tem 21 torres, esse resort, são 2.848 apartamentos, 7 piscinas, área de barbecue, quadras poliesportivas, quadras de pickleball, assim, uma estrutura gigantesca, e ele está localizado a 3 milhas da Disney, assim, é muito próximo aos parques da Disney, uma excelente localização, é um produto realmente muito legal se vender. O grande diferencial deles é que são apartamentos grandes, então são apartamentos com sala, com cozinha, completa, com fogão, com tudo, com a suíte, tem lavanderia também dentro dos apartamentos, né? Você consegue lavar roupa, máquina de lavar roupa, máquina de secar, então assim, é um grande diferencial os produtos da Vacation. Temos a Leco Tour, que é o nosso receptivo de Nova York. Esse receptivo de Nova York, ele é conhecido porque ele atende a maioria dos famosos lá nos Estados Unidos. Agora, na Copa do Mundo, estava com a família do Casemiro, estava com a Virgínia, com o Vini. Eles fazem um serviço assim, de qualidade, onde eles têm
os veículos que eles têm para poder atender os clientes, né? Eles trabalham com carros de luxo, né? Então, eles têm a Cadillac Escalade, né? Que é uma SUV bem grande, tem a Suburban, eles trabalham também com vans executivas também, que é a Transit da Ford, e que hoje é a mais utilizada nos Estados Unidos. E eles têm produtos mais focados no privativo, mas também estão lançando alguns produtos regulares também, tá? Então, é o nosso receptivo de Nova York. Temos a Trips Punta Cana, que é um receptivo na República Dominicana, em Punta Cana, também tem uma estrutura bem interessante lá, uma estrutura muito grande própria também para poder atender os brasileiros, tem experiência em atender os brasileiros. Hoje temos a representação da Event Mundi. A Event Mundi, ela é a nacional, é o nosso único produto nacional por enquanto, agora está entrando alguns outros. O que a Event Mundi ela faz? Ela tem exclusividade nas vendas dos jogos no Maracanã. Então, ela é oficial do Maracanã, ela é oficial do Flamengo, oficial do Fluminense. Então, antes, o agente de viagem ele não tinha acesso a poder vender esses produtos, esses jogos para o visitante, né, do Rio de Janeiro. E o Maracanã ele é o terceiro atrativo mais visitado do Rio de Janeiro. Então, assim, esse dinheiro ele acabava não ficando para o agente de viagem, né? O cliente ele chegava lá na hora e ele fechava lá, às vezes fechava num cambista, às vezes fechava na porta. Então, a Event Mundi ela dá toda essa segurança para o agente de viagem poder vender esse produto. E são produtos de qualidade, onde tem um transporte, ele deixa você dentro do Maracanã, não tem o contato ali com a parte externa. Isso para o pessoal de fora é realmente bastante interessante, tá? Por questões de segurança. Aí temos a WS, que é um receptivo no Uruguai também com veículos de luxo. Temos a Funny Times da Argentina. A Funny Times ela é um receptivo onde a Karina, né, que é a proprietária, ela é extremamente caprichosa no atendimento, então todos os passageiros recebem um kit bonitinho. Se você tem volume com ela, ela cria um kit com a sua marca. Se você vai vender um grupo, ela cria um kit também com a sua marca. Então é um produto bastante interessante e um atendimento impecável ela lá na Argentina, tá? Ela começou com o B2C, mais focado, né, para o cliente final, mas vem fazendo um trabalho muito forte no B2B e tem ganhado bastante espaço no mercado. Trabalhamos com a Dorado Experience na Colômbia. A Dorado Experience, ela atende toda a Colômbia, então Bogotá, Cartagena, San Andreas, os principais destinos, Medellín, né, todos esses destinos ela atende. Também com bastante qualidade, o foco principal dela também é o privativo, tá? Trabalhamos com a Phoenix Bus em Orlando também. A Phoenix Bus, na verdade, ela atende a Flórida inteira e ela tem um produto bastante interessante. Ela faz os charters de ônibus, então, para grupos nos Estados Unidos, é muito interessante o produto da Phoenix Bus. Os ônibus são todos novos e eles também atendem o exército americano, são mais de 40 veículos, assim, é bastante interessante, tá? Para poder oferecer também para os seus clientes. A Raisan, lá está em Portugal e na Espanha. A Raisan também é voltada para o luxo, ela tem experiências exclusivas em Portugal e na Espanha, o atendimento em português, tanto em Portugal, né, quanto na Espanha também, ela consegue também o atendimento em português, consegue personalizar cada uma das experiências que ela tem, e ela tem um foco também muito forte em circuitos. Então, você consegue encontrar circuitos aí, pacotes completos aí para o pessoal que quer visitar esses dois países aí da Europa, tá? Temos a American Journeys. A American Journeys é o nosso receptivo em Las Vegas. Então, ela tem um trabalho também muito legal, tem um trabalho muito forte com Rota 66, o pessoal quer alugar moto para rodar na Rota 66, ela conhece muito bem Las Vegas, assim, no detalhe, ela é guia também, né, a Adriana, então ela tem um atendimento realmente impecável em Las Vegas. E aqui temos alguns parceiros que permitem também com que a gente consiga fazer toda essa produção, né, temos a GT Sim, que é chips para celular, para viagens internacionais, só que esses chips eles não são
físico, eles são digitais. Você instala um aplicativo no seu celular e aí, a partir daí, ele já começa a funcionar no destino. Uma coisa muito legal é que ele faz para as agências de viagem, ele cria um white label para a sua agência de viagem, que é um site com a sua identidade visual, aonde você passa a vender o chip dele através desse white label seu, tá? Então, parece que você realmente é proprietário daquele chip de celular digital, né? Então, e a rentabilidade é muito boa, você consegue colocar aí 25%, 30%, você escolhe a rentabilidade que você tem em cima de cada um desses chips, tá? Temos, aqui aí a gente tem os nossos parceiros estratégicos, a Hora, que é a agência de marketing, a Fato Comunicação, que nos ajuda com a gente com a parte de assessoria de imprensa para o mercado B2C. Aí temos o IW, que monta os coquetéis para a gente, LCB Treinamentos, que é uma empresa do nosso ecossistema, que o Luiz também, eu sou sócio, o Luiz é sócio da LCB, onde a gente tem a parte de treinamento, de palestras, de capacitações, para agências de viagem, para operadoras, para hotelaria, né? A gente tem um trabalho bem bacana em relação a isso. Hoje estamos nas plataformas de integração Infotel e Travel Composto, a Blimbo, que é a nossa ferramenta que permite que todo esse ecossistema roda financeiramente falando. Então, todos esses fornecedores aqui você encontra na Blimbo também, já estão homologados, então acaba ficando muito mais fácil para você fazer a contratação direta. Temos mais de 60 operadores no nosso mailing, onde a gente está sempre distribuindo esses produtos, então você vai encontrar alguns desses produtos e alguns dessas principais empresas do mercado. Temos mais de 40 mil agências no nosso lead, Celazer, empresa de viagem de formatura, com a qual a gente tem uma parceria, e temos a LCB, Negócios em Turismo, que ela permite também que a gente opera os nossos grupos para imersões, tá? Boa, Celso, isso aí. Então, pessoal, obrigado, Celso. É bastante informação, né? Vocês veem que tem fornecedores em vários destinos diferentes. Então, a vantagem, né, de vocês estarem em contato com a TourHub é justamente de acessar os contratos, acessar as tarifas desses fornecedores no exterior, e para os fornecedores do exterior, eles terem representatividade aqui no Brasil, né? Então, aqui, até respeitando um pouquinho aqui do nosso tempo, eu vou passar de uma forma bem rápida para mostrar onde a Blimbo entra, né? Onde a Blimbo entra para esses DMCs, para esses fornecedores no exterior, através da TourHub. Com a Blimbo, a gente tem a possibilidade, né, por exemplo, da American Journey, que está em Las Vegas, mandar um link de pagamento e você aqui, como agente de viagem ou como um operador, efetuar o pagamento em reais do Brasil, tá? Como que funciona isso? Através da TourHub, a TourHub faz a coleta desse pagamento, ela é a responsável pelo faturamento dessas empresas, por exemplo, a Orlando Base, a gente tem aqui a Dourado da Colômbia, né? Então, a gente tem lá a Ruby da Dourado da Colômbia, que está recebendo um pagamento de uma agência brasileira. Em vez da agência fazer uma remessa internacional, ela tem a possibilidade de pagar em reais no Brasil. Ah, mas Rafa, eu quero fazer a remessa internacional. Legal. Você, quando criar a sua conta na Blimbo como agência ou como operador no Brasil, a gente consegue também já ter todos esses fornecedores pré-cadastrados. O que significa isso? Você não vai precisar inserir na Blimbo os dados bancários do fornecedor, né? Ter uma dúvida de como pagar, onde pagar, se vai ter algum valor descontado, não vai ter uma taxa de remessa. Não, aí isso já vai estar tudo ali dentro pré-configurado, né? Então a gente também tem, por exemplo, o exemplo de algumas empresas em Orlando que acabam utilizando esse formato. Então a Blimbo ela é justamente a conexão entre os fornecedores de fora e as agências brasileiras, e também oferece a possibilidade das agências e operadoras brasileiras enviarem pagamentos para o exterior de uma forma facilitada. Então, esse é um pedacinho aí da conexão que a Blimbo fornece para o ecossistema e para o trade turístico. Então, vou passar agora a bola para o Celso e para o Luiz de novo, para falar sobre a imersão de Orlando, que vai acontecer no final do ano, um produto super diferenciado, recomendado para quem quer capacitar a equipe e também para quem quer passear uma forma VIP aí e voltar com conhecimento especial. Está com vocês aí, Celso e Luiz.
É um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar com vocês agora um pouquinho sobre esse outro lado aí da Tour Hub, né, dessa junção minha com o Celso. O ano passado nós tivemos a ideia, né, o insight de fazer a nossa primeira imersão em Orlando. E para quem está aqui para conhecer a Blimbo, saiba que a Blimbo foi extremamente importante na concepção desse projeto, porque nós utilizamos todas as ferramentas da Blimbo, todo o controle financeiro, toda a cobrança, todo o pagamento, toda a remessa feita para o exterior, foram feitas através da Blimbo. E este ano nós já estivemos com outra imersão em Las Vegas, também utilizando a Blimbo, para a realização de todo o processo administrativo financeiro, e é uma honra ter vocês aqui com a gente, Rafael, Fernando, a equipe, agradecer Débora e Vanessa, que sempre me atendem com uma paciência incrível comigo, porque eu não sou muito de números, né? Eu sou mais humanas, mas eu queria agradecer vocês, tá? Aproveitar esse momento aqui. Olha, o objetivo dos treinamentos, gente, surgiu através de uma identificação de uma lacuna, de uma carência no mercado das agências, que buscam muitas vezes competir no mercado com as OTAs, né, com o online, onde muitas vezes ela está fazendo um orçamento e está falando com um cliente que às vezes conhece muito mais do que ela, a despeito de um destino, né, de um produto. Então, a imersão em loco, ela proporciona ao profissional a possibilidade de selar uma autoridade sobre o destino, né? De criar-se um diferencial competitivo dentro daquele produto, daquele serviço, daquele destino que ele está tendo a possibilidade de ter um contato pessoal, né? Então, a imersão ela tem esse objetivo, dar oportunidade para os agentes, para operadoras, que muitas vezes a operadora ela também tem participação e realiza a Fantour, mas ela não consegue levar todos os profissionais. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos 4 operadoras conosco e mais umas 30 e poucas agências, né, que pagaram, que tiveram com a gente dentro da imersão de Orlando. Tá? Então, o objetivo é que você conheça melhor o destino, que você viva experiências diferentes, que você tenha visão, né, peculiar, né, um olhar próprio, através das experiências que você vai viver dentro do destino, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês rapidamente o que é esse imersão de Orlando, tá? Para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo hoje, tá bom? Essa é uma página que a gente criou, a gente tem criado para cada imersão que a gente realiza, né? E que traz os detalhes da proposta, né, do propósito desses encontros, tá? Melhorar a qualidade da venda que você realiza com o produto, tá? Então, hoje, Orlando, por exemplo, que é o nosso carro-chefe, né, para as imersões, nós estamos na 2ª edição, e é um produto que é como você imaginar uma panificadora, uma padaria, como as pessoas falam hoje, né? Alguns produtos são essenciais de você ter na sua prateleira, e Orlando é esse produto dentro do turismo. É basicamente impossível você não ter Orlando para oferecer para o teu passageiro. Por quê? Porque Orlando, ele é, se não o primeiro, o segundo ou terceiro destino mais vendido no Brasil, internacionalmente falando. Tá? Hoje, quando a gente fala, e o Celso mostrou um número para vocês no começo, de quem viaja para o exterior, vocês terem uma curiosidade aí, quem vai para o exterior, praticamente 50% dessas pessoas viajam para os Estados Unidos. E daqueles que chegam nos Estados Unidos, quase 60% vai para Orlando. Então, quer dizer, Orlando virou um quintal do brasileiro, né? Todo mundo quer tirar visto, tem muito apelo. Você tem aí os parques que anunciam direto, que fazem capacitação aqui no Brasil. Você tem uns destinos dentro da Flórida que anunciam em todos os canais fechados que você possam ter ideia, né? Então, é um destino muito divulgado e muito brasileiro. Então, se você tem uma agência de viagem e você não tem o conhecimento, não tem a expertise, o domínio sobre esse produto, você fica sempre para trás, né? E acaba sempre competindo só por preço. E a nossa ideia é que, através da imersão, você identifique as oportunidades dentro do destino, tá? E que você consiga ter um olhar mais criterioso, né? Com mais insights,
E aqui a gente mostra um pouquinho. Esse evento, por exemplo, a gente conta com o apoio da Calua Tours, da Orlando Base, Visit Orlando, Vacation, Só a Gente, Arajet. É um evento que a gente faz com muitos parceiros, porque é um destino muito, muito rico em oportunidades, e a gente sabe que precisa criar uma logística, uma oportunidade para todos participarem, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Você vai ter 11 noites no destino, nós vamos fazer um período que justamente pega uma Black Friday, quando muitos brasileiros vão para Orlando, para aproveitarem, né, o período pré-natal, né, em festas, para fazer compras, né, para aproveitar as ofertas de Black Friday e tal. Então, a gente faz um evento onde os agentes de viagem conseguem ver essa parte do movimento de compras, que é um destino procurado muito para compras, consegue pegar os parques num período um pouquinho mais tranquilo, né? Porque a gente começa a visitar os parques após o grande feriado. Para quem não sabe, Ações de Graça nos Estados Unidos é o maior feriado deles, é o mais que recebe mais atenção do americano. Então é um período muito movimentado, inclusive em Orlando, só que a gente chega exatamente quando está terminando esse feriadão, né? A gente pega a Black Friday, faz um dia de folga, aí começa nossas imersões e vamos para as visitas técnicas, não apenas de parque, mas de atrações, experiência com Circo de Soleil, experiência com jogos da NBA, experiências com motorhome que nós vamos ter esse ano, experiências com visitas técnicas em casas, em hotéis, em resorts, né? E nos próprios parques, que são todas as visitas guiadas. Então, aqui você tem algumas fotos, né, do grupo do ano passado, o grupo no Discover, o grupo fazendo uma visita técnica no mais novo hotel da Universal, o grupo dentro da Disney, né? Então, assim, a nossa ideia é que você venda, além dos tickets, você venda uma experiência no parque, né? Você crie roteiros personalizados, você se posicione como um especialista no destino, que você crie, né, conteúdos diferenciados para oferecer no mercado, né? E que, principalmente, você saiba utilizar todas as ferramentas que esses parques oferecem na hora da venda. Por exemplo, quando você fala em Disney World, a Disney tem um aplicativo dela, o My Disney Experience. Você tem que dominar essa ferramenta. Você não pode vender um ingresso hoje para qualquer que seja o passageiro sem ele ter que linkar o ingresso dele a esse aplicativo. E se você não domina o aplicativo, o passageiro ele fica vendido, ele chega no parque, ele não aproveita tudo que tem que aproveitar, ele não sabe como furar fila numa atração que é extremamente competitiva, ele não sabe como reservar um restaurante, né? Então, ou seja, quando ele percebe que você, um agente profissional, não deu a dica, não deu suporte para ele descarta na hora, porque ele fala, poxa, esse cara não tem competência para vender o produto que ele vendeu para mim, né? Então, isso é muito importante. Aí ensina você a usar as ferramentas também da Visit Orlando, dos outros demais parques, né? E assim por diante, tá? Tem palestras com especialistas, palestra de vendas, palestra de atendimento, né? De operações, tudo mais, tá? Então é um evento maravilhoso no que tange ao conteúdo que o profissional recebe, tá bom? E tornar-se um produto mais lucrativo para suas vendas, tá? Network é uma outra coisa muito bacana que acontece nas nossas imersões, porque você vai ter a oportunidade de se juntar a um grupo de profissionais que tem dores muitas vezes como a sua, e encontrou soluções que talvez você nunca tenha pensado nessa solução, né? Troca ideia com você, cria insight junto, nós fazemos dinâmicas, nós criamos momentos assim realmente marcantes, né? Para o grupo que participam com a gente, através de jantares, de café da manhã, de dinâmicas e próprio atividades do grupo nos parques e nas atrações, tá bom? E aqui a gente tem alguns depoimentos, né, de quem esteve com a gente. Obviamente, eu não vou passar os depoimentos, por questão de respeito ao tempo de todos, mas assim, eu vou deixar o site desta imersão, pedir até para o Celso, se puder colocar o site da imersão. Vocês que tiverem interesse, vocês podem entrar. Tendo interesse, tem um contato, tem o WhatsApp ali, vocês chamam a gente. Vocês que participaram aqui, olha, eu participei do evento da Blimbo. A gente vai mandar para você um cupom de desconto especial para você poder aplicar na plataforma da Blimbo,
né, que é a nossa plataforma que utilizamos para a venda desse programa, tá bom? E você tem ali, através da Blimbo, parcelamento, pagamento em boleto, em Pix, cartão de crédito, da forma como você achar mais viável para você poder participar dessa imersão. E detalhe, gente, essa imersão ela tem o apoio do Visit Orlando, que é o órgão oficial, né, de divulgação do destino. E nós vamos entregar para cada um de vocês que participarem da imersão o certificado internacional assinado pela Visit Orlando, pela Kalua e pela Tour Hub, tá bom? Isso é muito importante frisar para vocês, tá? Então, basicamente, de uma forma resumida, né, esse é o nosso proposta de imersão, de capacitação em loco, tá? Todas as nossas imersões, obviamente, elas são em loco, né? E além disso, a gente faz os treinamentos online ou presenciais no Brasil acerca dos nossos produtos e nossos serviços através das solicitações dos nossos representados, tá bom? Então, esse é um programa bacana, vale a pena vocês visitarem a página, olhar com detalhe todos os participantes, quem está com a gente durante esse evento, tá bom? E espero que interesse para você, que você entenda que investir no seu negócio é investir em você, tá? Então, ao invés de esperar que um operador tenha boa vontade, procure a sua fidelização para te convidar para um fan tour, lembra-se que você tem com a Tour Hub a possibilidade de você mesmo investir em você, escolher o programa e se capacitar e se diferenciar no mercado, tá bom, gente? Esse é o nosso recado acerca do nosso imersão em Orlando, que esse ano nós estamos chamando de Super Fan Orlando, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, estou à disposição, e o Celso também aqui para vocês. Legal, Luiz. Eu que estou essa semana em São Paulo aqui visitando as operadoras, todo mundo que foi com vocês ano passado super feliz, cheio de história para contar. Eles também foram para Las Vegas, né? Teve um outro fã, a ideia é ter outros destinos, então é uma super iniciativa para capacitação do agente de viagens. Então, pessoal, respeitando também, passando um pouquinho aqui do horário, muita coisa para falar. Rodrigo, fica à vontade. A gente está aqui para... bem rápido. Eu adorei. Tô chegando nesse mundo agora. Vamos lá. Eu gostaria de alguém do time, tanto da Blimbo quanto da Tour Hub, se puder entrar em contato comigo. Que é justamente eu entendi o Tour Hub excelente para os produtos que eu estou criando por aqui, para trazer até turista internacional. Maravilha, perfeito, com certeza. De pagamento, porque aí a gente pode unir o útil ao agradável. Legal, Rodrigo. A gente vai... se você puder deixar o teu contato, deixa o teu contato aqui, que nosso time, a gente tanto entra através da Tour Hub em contato com você, quanto o time da Blimbo para você ter acesso aqui. Legal. Vamos anotar aqui. E, pessoal, muito, muito obrigado pela atenção de todos, quem ficou aqui com a gente. Tem aqui o Luiz Felipe, a Mônica, todo o time da Blimbo, Celso, Luiz. Seguimos os trabalhos. Daqui 15 dias a gente vai trazer um DMC da Espanha, a produto próprio, para fazer a apresentação dos produtos. Teremos também na sequência o pessoal da Paximum da Turquia, também já confirmados, então fiquem atentos na nossa agenda. E bom trabalho, estamos no meio do mês de julho, então quem ainda não bateu a meta, ainda dá tempo de trabalhar, de correr atrás. Celso Luiz deixou os contatos aqui, agradeço demais a atenção. Obrigado, gente. Valeu, pessoal, muito bom, valeu.